Boa noite. Estamos iniciando hoje, com a disciplina de Matemática Discreta com o professor Johnny Lima Santos. Ele é graduado em licenciatura em Matemática pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, Campos Salinas, mestre em Matemática, pelo programa ProfMat, onde cursou no Sudeste da Bahia e Vitória da Conquista. O professor desenvolve pesquisas nas áreas digitais de ensino de matemática e cuja experiência será bem valorosa para a nossa pós. Johnny, é um prazer recebê-lo aqui nessa pós-graduação e estamos juntos. Eu vou sair, da câmera aqui, mas vou estar acompanhando e qualquer coisa estou à disposição. Ok. Boa noite a todos, então. Como o Alexandre já me apresentou aí, eu sou o professor Johnny. Vou estar trabalhando com vocês aí a disciplina de matemática discreta. Eu vou começar aqui já apresentando a tela aqui para vocês, para a gente falar um pouco sobre a disciplina, como vai ser a questão da avaliação e como que é o andamento também da disciplina em si, da matemática discreta, que está sendo proposto aqui pelo curso, né? Vou apresentar a tela aqui para vocês. Tá ok, Alexandre? Você podia só confirmar, por favor? Perfeito. Ok, então. Então, nossa disciplina aqui de matemática discreta, primeiro eu vou falar um pouco sobre já da questão dos 4 encontros que a gente vai ter e da questão das avaliações também que são propostas aí na disciplina do curso. Já vou começar deixando tudo claro aqui para vocês. Então, a gente vai ter aqui os 4 webinários que vão acontecer nas datas que estão colocadas aqui. Hoje é o primeiro, que é dia 20 de junho. O próximo, no dia 27 de junho também. E os outros 2 últimos, que vão ocorrer no dia 4 do 7 e no dia 11 do 7. Referente a cada webinário desse, a gente terá no sistema de avaliação aí, disponível para vocês um fórum. Esse fórum de discussão, geralmente vai ter algumas questões lá para vocês discutirem, responderem, fazer interação lá com os colegas. Assim, inclusive, esses 5 pontos aqui, eu deixei até dividido lá no fórum já, quando vocês entrarem lá, vocês já vão poder observar que eu coloquei lá 3 pontos para responder as questões propostas que vão ser colocadas e outros 2 pontos pelas interações que vão ser feitas nos comentários e respostas de outros colegas, certo? Então, a mesma coisa que está valendo aqui para a primeira semana, vai valer também para as demais. E aí eu acredito que está bem especificado lá, mas qualquer dúvida a gente vai esclarecendo vocês também com o tempo. Então, esses 4 fóruns aqui, totalizam aí 20 pontos, do total da avaliação, que é de 100 pontos. Outra atividade que já está disponível a partir de agora também, já no início da disciplina, é a atividade aplicada. Eu já vou deixar ela disponível a partir de agora, para que vocês tenham todo esse período para fazer, que começa hoje e deve ser feita até dia 14 do 7, se eu não me engano, que é a última data de entrega lá das atividades. É 14 do 7. Nessa atividade aplicada, o que eu propus lá para vocês, né? O que eu propus lá para vocês? Está bem descrito lá também, na plataforma, já tem um PDF lá disponível lá na primeira semana. O local de entrega, eu já coloquei a partir da terceira semana aqui, ó. Vocês vão ter até o final da 4ª semana para entregar, mas quem quiser entregar antes, eu já coloquei disponível lá o tópico de entrega a partir da terceira semana. Então, basicamente, o que eu propus aqui é fazer o planejamento de uma aula, o planejamento de uma aula, fazer a aplicação dessa aula,
que já é óbvio que para fazer uma aplicação de uma aula tem que haver o planejamento, né? E depois, e concluindo, eu solicitei também fazer um relato de experiência em relação a essa aula. Relato de experiência. O que seria esse relato de experiência? Seria você descrever como foi realizada a atividade, as impressões que você teve, fazer uma fundamentação também a respeito disso. Você pode buscar algumas referências. Depois eu posso estar tirando mais dúvidas a respeito disso, com calma com vocês. Posso estar mandando algum modelo também. Mas, basicamente, essas informações também estão bem explicadas lá no PDF que já está disponível, certo? Essa atividade ela tem o valor de 40 pontos. Na avaliação lá, que está dividido também, vão ser 20 pontos para essa parte do planejamento e aplicação, e os outros 20 pontos para essa questão de descrever e relatar de maneira coerente aí a experiência realizada. Apesar do curso ser matemática, em relação à matemática para o ensino médio, né? Mas tem algumas atividades que eu propus nessa atividade aplicada que eram para vocês usarem essa apostila, que é a apostila lá do Pedro Malaguti. Uma sugestão que eu deixei lá para vocês é que tem muitas atividades já prontas que podem ser usadas, inclusive, com alunos de séries até sem ser no ensino médio. Inclusive, eu já consegui até usar algumas atividades aqui para fazer com o 6º, 7º ano, algumas atividades mais introdutórias. E eu acredito que dê para fazer com outras séries além do ensino médio e fazendo essa adequação aí do material e do nível, né? Que vão ser abordados os temas, que no caso a atividade aí tem a ver com a criptografia, que são atividades de contagem a partir de criptografia. Então, eu falei aqui dos fóruns, 20 pontos, a atividade aplicada 40, deu 60 pontos, né? Os demais 40 pontos são de uma avaliação, que vale 30 pontos, que eu acredito que vocês vão fazer mais para frente um pouco, não vai ser nesse período agora do curso, eu acho que é mais na frente, juntamente com outras disciplinas. E também a autoavaliação, que no caso aí, vocês também vão fazer mais ou menos na mesma data, que é essa avaliação aqui. Então, aqui está dividido, basicamente, como que vai ser a avaliação dos 100 pontos da disciplina. Tem as outras avaliações que eu não coloquei aqui, que são as avaliações de segunda chamada, recuperação e tudo mais, mas está descrito lá também nas plataformas lá do curso, certo? Então, acho que qualquer dúvida depois vocês podem estar procurando aí para esclarecer. Aí agora eu já vou entrar na parte aqui de comentar um pouco sobre a disciplina, né? O que é a matemática discreta? Qual o objetivo dessa disciplina, né? A matemática discreta, a gente faz meio que um paralelo, a gente pode comparar entre variáveis discretas e contínuas. Eu trouxe até alguns exemplos aqui para mostrar para vocês, mas a matemática discreta, ela baseia-se em estudar essas estruturas, que a gente consegue, basicamente, trabalhar com números naturais, na maioria das vezes. Dentro do curso de vocês aqui, claro que a matemática discreta, de um modo geral, é muito amplo, mas dentro do curso que a gente vai fazer aqui dessa disciplina, a gente vai focar principalmente na análise combinatória e na probabilidade. Dentro dessa análise combinatória e probabilidade, a gente vai falar bastante da criptografia. Vou começar a falar um pouco hoje. Nas próximas aulas eu vou entrar um pouco mais a fundo nisso, tomando um certo cuidado também de não invadir outras áreas, que no caso seria mais de outras partes. E baseados aqui na análise combinatória e probabilidade, trabalhar com problemas que tenham a ver aí, nesse primeiro momento, principalmente com a criptografia e com a questão do sistema Braille, que a gente vai comentar bastante também. Mas é claro que a gente não vai ficar preso só nesses dois tópicos. A gente vai também comentar outras questões de modo geral que envolvem isso aí, tá?
Só para ilustrar um pouco aqui essa questão da matemática discreta, eu coloquei aqui algumas informações aqui de comparação. Aqui tem, por exemplo, um gráfico que representa a velocidade de um carro lá de Fórmula 1, comparando com o tempo. Se a gente fosse pensar na realidade, o que realmente acontece, a gente poderia pensar numa variável contínua que seria descrita dessa maneira. Numa questão discreta, a gente teria mais comparando isso como se fosse um gráfico comparado aqui só com os números naturais. Então, a gente consegue perceber um pouco aquela diferença. Na computação, a gente costuma trabalhar muito com a questão dos discretos, porque a gente tem um melhor tratamento dos dados. Fica mais fácil para a gente fazer tabelas, esse tipo de coisa que envolve a estatística de modo geral. Essa questão contínua aqui, ela é um pouco mais, na maioria das vezes, para a gente representar uma situação, isso aqui já serve bastante para a gente entender como que seria isso aqui. Acho que eu trouxe outra imagem aqui. Só para fazer uma comparação aqui, por exemplo, de uma imagem em si, uma imagem computacional, ela trabalha com variáveis discretas, porque a gente tem uma resolução de imagem que envolve pixels e tal. Apesar dessa imagem aqui eu ter colocado contínua, eu só estou querendo fazer um paralelo aqui com a imagem real que a gente vê de uma pessoa, né? Mas mesmo essa imagem aqui que a gente está vendo, ela tem uma resolução aqui que é na forma discreta. A gente não está vendo aqui uma pessoa realmente, né? A gente está vendo aqui um conjunto de pixels, uma matriz aqui de cores e de informações que está sendo representada. Claro que eu coloquei essa outra dessa forma, porque na visualização aqui fica bem mais claro fazer essa comparação. Outra situação aqui, de um rastreio de mapa que eu coloquei, só para a gente fazer uma pequena comparação da variável contínua com a discreta. O que a discreta traz de importante para a gente é porque a gente consegue compreender os dados da mesma maneira e na hora de trabalhar isso, de fazer um tratamento dos dados, a gente consegue ter mais facilidade. E tendo o mesmo entendimento que a gente teria dessa situação aqui. Certo? Dando continuidade aqui. Aqui eu já vou começar a falar um pouco do primeiro tópico aí, que envolve a matemática discreta e os princípios de contagem, que é comentar um pouco aqui sobre a criptografia, né? A criptografia é uma técnica muito antiga, que inclusive eu vou mostrar para vocês aqui, depois a técnica que já era usada lá na época da Roma Antiga, que o imperador Júlio César já tinha métodos de enviar mensagens para soldados, para o exército e tal. Então, isso aqui é uma técnica já bem antiga que foi sendo evoluída, digamos assim, ao longo do tempo. Basicamente, a criptografia, ela se baseia em você criar uma regra para criptografar uma mensagem, deixar essa mensagem de uma maneira secreta. Você envia essa mensagem secreta para um destino e só quem recebe essa mensagem tem esse código para desencriptar, para decifrar essa mensagem e descobrir o que foi feito. Ou seja, no meio do caminho aqui, a gente pode ter várias interferências, pode ser que alguém consiga interceptar a mensagem, que se é uma criptografia que funciona, que tem uma segurança elevada, essa mensagem dificilmente ela vai ser decifrada. Um método de criptografia que é usado muito hoje, né, é o RSA, que nós vamos comentar mais detalhado em outra aula. Hoje a gente vai fazer só a introdução aqui mesmo da criptografia e um pouco da questão dos princípios básicos de contagem. Depois a gente vai entrar um pouco a fundo aí para ver por que a criptografia RSA ela é segura e é a mais utilizada hoje. Então, basicamente, aqui está um esqueminha para falar um pouco dessa questão. E aí, como eu disse que eu ia comentar,
A criptografia de Júlio César, que ele já usava lá na época da Roma antiga, que era uma técnica de substituição. Essa técnica baseava-se em mover letras de posição. Então, nesse exemplo aqui que eu coloquei, quando ele ia fazer a criptografia de uma mensagem, ele pegava uma letra e movimentava ela 3 casas para a direita, digamos assim. Então, por exemplo, a letra A, na verdade, passou a ser a letra D, a letra B passou a ser a letra E. É como se a gente deslocasse o alfabeto. Lá no livro do Malaguti, tem algumas atividades já prontas para que sejam trabalhadas com alunos, inclusive, que envolve esse tipo de criptografia. Tem umas atividades que envolvem disco de criptografia, ensina a fazer uns objetos que tem numa garrafa que a gente consegue girar uma senha para criar com a outra. E da mesma forma que pode ser usado para criar uma mensagem, pode ser usado também para decifrar uma mensagem. Então, como é que ficaria a criptografia dessa mensagem aqui, né? Cada letra, como andou 3 casas para a direita, então, na hora de criptografar, é só a gente ver a correspondência aqui que vai acontecer. Nesse caso aqui, a gente teria a criptografia seguinte: a letra D passa a ser a letra G, a letra I passa a ser a letra L, a letra S passa a ser a letra V, a letra C passa a ser a letra F, a letra R passa a ser a letra U, a letra E passa a ser a letra H, o T passa a ser a letra W e o A, por fim, aqui, a letra D. Então, a gente consegue criar uma palavra totalmente diferente da que originalmente era aqui discreta, que eu coloquei. E aí, a ideia é que essa mensagem seria enviada para alguém que tem o conhecimento do processo que foi feito para criptografar essa mensagem e, através disso, ele consegue decifrar. Então, se a pessoa sabe lá que o código era mover a letra 3 casas para a direita, ele sabe que na hora de decifrar é só pegar a letra e mover 3 casas para a esquerda. E aí conseguir fazer a desencriptação do código. Com a palavra, parece que isso funciona muito bem. Mas aí a gente começou a perceber, começaram a perceber desvantagens por causa de uma questão de repetição das letras. Porque se a gente observar, uma mesma letra, nesse sentido da movimentação aqui de algumas casas para a direita, uma mesma letra, ela vai se tornar sempre a mesma, mesmo depois de sido feita a encriptação do código. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma frase totalmente aleatória, a quantidade de números que eu coloquei aqui, digamos que seja desconhecido, a quantidade de vezes que andou para a direita ou para a esquerda aqui, mas qual é a falha que tem nesse código aqui, né? A falha que tem nesse código aqui é a frequência. A frequência que existe no alfabeto. Cada língua, né, tem uma frequência específica das letras no dicionário, das palavras. Tem aquela letra que repete mais, tem aquela letra que repete menos. No caso do alfabeto da língua portuguesa, eu coloquei até um gráfico aqui. A letra que repete mais é a letra A, seguido aqui da letra E, seguido da letra O. Depois tem a consoante S, a consoante R, a vogal I também. Então, se a gente for perceber, tem poucas letras aqui que repetem muito mais do que as outras. Então, através disso, a gente consegue começar a observar, por exemplo, pensando nessas letras que mais repetem aqui, que é o A, o E e o O, por exemplo, a gente consegue voltar nessa frase aqui, e aí a gente começa a perceber que as letras que mais repetem aqui, por exemplo, o H repete bastante. Ele aparece aqui
uma determinada quantidade de vezes que é bem repetitiva, ok? Tem outra letra aqui que repete bastante também, que é a letra L. A letra L tem um processo de repetição aqui bem grande. Então, por esse fato aqui da língua portuguesa, a gente já consegue ter um início de dedução que essas letras que repetem mais aqui, que no caso é o H, o L, provavelmente elas vão ser a modificação de uma dessas letras que repetem mais. O A, o E ou o O, talvez o S também. Isso facilita muito quebrar o código aqui de criptografia. Inclusive, a mensagem decifrada que eu coloquei aqui, eu escrevi aqui, foi o seguinte, eu falei que a arara é uma ave muito comum do nosso cerrado. E aí, vocês percebem que a letra A aí foi a letra que corresponde, no caso, à letra H, que mais se repete. Depois, eu falei aqui mais ou menos por alto o que eu fiz a mensagem aqui para decifrar, mas depois, quem quiser tentar ver com calma aí, eu vou postar esse arquivo lá para vocês, mas vocês vão ver bem fácil, sabendo que aqui é a letra A, por exemplo, as outras letras ficam bem tranquilas de decifrar. Mas o objetivo aqui é exatamente mostrar essa desvantagem para vocês que acontece nesse código. E por isso ele foi sendo menos utilizado ao longo do tempo, cada vez menos. Porque se manualmente a gente consegue fazer essa quebra da mensagem de maneira fácil, imagina hoje que a gente tem aí computadores, mais tecnologia digital, né? Assim, mesmo tendo essa desvantagem em relação à repetição, eu até trabalhei com os alunos lá, que eu fiz uma atividade esse ano com eles sobre a criptografia, que eu fiz uma sugestão que ajuda a quebrar essa questão da repetição. Pelo menos para, assim, para a mão humana conseguir desvendar a mensagem, fica mais difícil. Talvez para um sistema de computadores ainda seja bem tranquilo desvendar mensagens que usem essa técnica. Mas a proposta que eu fiz lá com os alunos, por exemplo, era a seguinte, ó. Mesmo que eu peguei uma palavra aqui que tem várias letras As repetidas, eu propus aqui criar uma variação do código que na hora que eu fizer a encriptação da palavra, não vai ficar com essas letras repetidas. Qual foi a sugestão que eu coloquei aqui, por exemplo? Ao invés de mover só uma quantidade de letras, cada uma das letras da palavra, eu sugeri criar um código aqui, por exemplo, 1, 2, 3. E aí o que seria feito? A primeira letra seria movida uma casa, a segunda letra seria movida 2 casas, a terceira letra seria movida 3 casas, a quarta letra a gente voltaria para o primeiro número de novo, 1 para a quarta, 2 para a quinta, e assim por diante. Claro que eu coloquei aqui com 2, 3, mas poderia ser outros números, poderiam ser mais números, poderia ser números mais variados aqui, que não estivesse na ordem consecutiva. E aí, olha só o que essa variação produz, né? Só colocar aqui para ilustrar. O A, ele se transforma, então, na letra B, porque é uma posição. A próxima letra, agora eu já vou mexer duas posições. Então, o R agora vai para a letra T. O A agora, que anteriormente foi movido uma posição, nessa proposta aqui agora, ele vai ser movido 3 posições. Então, na verdade, agora, ele vai ser a letra D. E aí a gente consegue quebrar um pouco, através dessa variação, a questão da repetição aqui no código. Depois a gente volta para a letra R aqui de novo, agora volta para um só, e aí a gente vai fazendo. Esse aqui move 1, esse aqui move 2, esse aqui move 3, esse aqui move 1 de novo, esse aqui move 2,
esse aqui move 3, e esse aqui move 1 de novo. Então, apesar da palavra ter aqui a letra A repetidas várias vezes, não foi bem o que aconteceu aqui, né? A gente conseguiu quebrar um pouco esse ciclo aí da repetição. Então, foi uma variação também que foi sugerida, mas que pode ser feito aí da melhor maneira. Os alunos acharam muito legal porque eles começaram a criar um código lá. Vamos fazer um número de amigo entre eu e você, eu consigo mandar as mensagens para você e ninguém vai descobrir. Aí eles desenvolveram o número lá e realmente quem conseguir pegar a mensagem dificilmente vai conseguir descobrir, talvez, de uma maneira como essa aqui, manualmente, né? Então, falando aqui um pouco da criptografia de Júlio César, eu vou aproveitar para introduzir a questão aqui da permutação. Se a gente pensasse, por exemplo, no alfabeto hipotético, tá? A gente está colocando como hipótese aqui um alfabeto que tenha 3 letras. Eu coloquei aqui o arroba, o hashtag e o cifrão. Usando o conceito de permutação, quantas variações possíveis a gente poderia fazer aqui para criar um código com esse alfabeto, certo? Então, esse aqui vai ser nosso objeto de estudo a partir desse momento. A gente pode perceber aqui que nessas variações, o que eu posso fazer é que a letra ela pode continuar sendo ela mesma, ou então ela pode ser substituída por uma outra. Por isso que a gente está incluindo aqui o conceito da permutação, que é a questão de fazer uma troca entre os elementos aqui. Então, uma variação possível, por exemplo, era que o arroba continuasse sendo ele mesmo, o hashtag continuasse sendo ele mesmo também, e o cifrão continuasse sendo ele mesmo. Essa aqui, na verdade, seria uma criptografia que não mudaria a palavra, né? Não faz sentido fazer uma criptografia desse tipo, mas a gente inclui ela aqui na contagem das permutações. Outra possível seria simplesmente trocar esses dois aqui de lugar. A gente poderia estar fazendo essa permutação aqui, certo? Outro jeito de fazer, por exemplo, aí a gente poderia... Eu coloquei aqui inicialmente 3 símbolos, justamente para a gente conseguir fazer de maneira descritiva aqui, e bem mais fácil para trabalhar. Então, eu poderia ter aqui, na verdade, algumas opções. Eu vou escrever todas aqui que são possíveis fazer nesse caso. Repare que uma coisa que eu estou fazendo aqui é que eu não estou pegando 2 símbolos e transformando no mesmo, para não gerar essa ambiguidade aqui na criptografia. E depois, mais lá na frente, a gente vai ver que o sistema RSA, ele é muito bom porque ele permite isso. Ele permite mais de uma letra na hora que faz o código ser transformado na mesma. Então, já é uma vantagem que aparece aí depois para criar essa criptografia. Mas, enfim, só completando aqui, teria esses outros dois, e teria os que começam com o cifrão aqui também, né? Cifrão, hashtag, arroba, e o cifrão, arroba, hashtag. Então, aqui a gente começa a perceber, introduzir a questão da permutação, porque, a princípio, para a primeira letra, eu tive 3 opções diferentes para escolher. A partir do momento que a gente escolhe qual vai ser o correspondente da primeira letra, a gente sobrou aqui, na verdade, sobraria com 2 opções para escolher o correspondente da segunda letra. E a terceira letra, é claro, só sobraria uma opção. Então, aqui a gente consegue perceber, na verdade, que a gente obteve 6 resultados. 6 resultados que poderiam ser muito bem obtidos também através dessa multiplicação, né? De 3 vezes 2 vezes 1, que é a questão do princípio multiplicativo aqui, para as possibilidades de escolhas para cada caso aqui. Aí eu vou pegar e depois eu vou falar do alfabeto todo, mas antes disso,
eu vou comentar um pouco aqui a respeito do conceito de fatorial, que tem exatamente a ver com essa questão da permutação. O que é um fatorial, né? O fatorial aí a gente já conhece bastante, que é você ir multiplicando um número por seus antecessores, né? O que seria o 5 fatorial? Seria a multiplicação do 5 vezes o 4, vezes o 3, vezes o 2, vezes o 1. Isso aí já é bem conhecido de todos. Mas, definindo aqui, inicialmente, o que seria o n fatorial, né? A gente poderia pensar como ele dessa forma aqui, ó. Ele poderia ser o próprio número 1. A gente trata isso como uma definição. No caso do nosso número ser igual a zero. Então, essa questão do fatorial aqui de 0 ser 1, eu vou comentar um pouco mais aqui com vocês, mas já é um processo meio que de definição aqui para falar do fatorial. E no caso de um número maior que zero, a gente diria que o n fatorial é a multiplicação do n vezes o anterior a ele fatorial. E aí a gente consegue, através dessa definição, ir construindo essa questão aqui da multiplicação. Aqui, se o n é diferente de zero. O que acontece aqui? Às vezes, principalmente na hora de explicar para os alunos o que é o fatorial, se torna muito obscuro, né? Essa questão de falar que o zero fatorial é igual a 1. E aí a gente começa a entrar um pouco na questão de... Geralmente a gente explica que a questão do fatorial falando de uma fila, de quantas maneiras é possível formar uma fila com 5 pessoas. E a gente começa a introduzir esses conceitos. E aí, como é que a gente poderia falar do zero também, né? Aí, às vezes, eu até brinco com eles. Como que a gente pode... De quantas maneiras a gente pode formar uma fila com 0 pessoas? E aí, na verdade, se a gente for pensar assim, existe uma maneira de formar uma fila com 0 pessoas, que é deixar uma fila vazia. Então, seria uma maneira de pensar o zero fatorial. Outro jeito de pensar o zero fatorial é usando essa definição aqui e fazer uma comparação aqui também dos valores, né? Quando vai a sequência que forma aqui de um dividindo pelo outro. Mas, na verdade, esse zero fatorial C1 é uma coisa bem mais complexa, que eu não vou entrar aqui com vocês, mas eu vou deixar uma sugestão aqui para quem quiser dar uma olhada depois, que a gente está falando aqui de fatorial pensando numa variável discreta, que a gente está falando aqui de números inteiros. Mas o fatorial ele tem uma definição muito mais completa, que é trabalhando numa variável contínua. Na verdade, o fatorial ele tem uma função que é definida lá nas integrais, já é uma noção bem mais avançada, que é chamada aqui, deixa eu anotar o nome aqui primeiro, que é chamada aqui a função gama. Não sei se vocês já ouviram falar, mas fica aí uma sugestão de pesquisa para quem quiser entender um pouco mais sobre isso aqui. O que seria a função gama, né? Na verdade, ela é descrita dessa maneira aqui, ó. A função gama de x, ela seria uma integral essa integral aqui, que seria a definição da função gama para uma variável contínua. E essa variável contínua, essa função da variável contínua, é exatamente correspondente ao fatorial quando a gente pensa na questão dos números naturais. Essa função contínua, ela tem uma correspondência com a função discreta que a gente descreve aqui de maneira bem mais simples nos naturais. Tanto que se a gente pega esse x aqui pertencente aos naturais, essa função para esse valor x, na verdade, vai ser o x menos 1 fatorial. Ela é uma correspondência dessa outra função aqui. Então, se a gente quisesse buscar, na verdade, um melhor significado para entender o porquê zero fatorial é 1, uma maneira mais formal de entender isso seria pensar nessa função aqui. É claro que
Eu estou trazendo isso aqui para vocês como curiosidade para os professores. Talvez alguns já possam ter visto também, outros não. Mas isso aqui é uma coisa mais inviável de comentar com alunos do ensino médio, né? Então, a gente acaba buscando esses outros conceitos mais básicos para tentar justificar isso aqui como uma definição ou, às vezes, procurando alguma explicação mais tranquilo aí. Certo? Então, só um comentário aqui sobre o fatorial. Pensando no fatorial, eu poderia voltar aqui no problema do alfabeto, que eu tinha 3 letras, e aí a gente pode pensar que agora na questão da criptografia de substituição, sem repetir um com o outro, né? No alfabeto todo. O alfabeto todo, que tem 26 letras. Então, o que é que a gente teria, então, na prática? Na hora de fazer a mudança do código, a gente teria 26 opções para a primeira letra. A segunda letra, a gente está considerando que não poderia repetir com a primeira, a gente teria 25 opções. A próxima teria 24, e assim sucessivamente, até a gente chegar aqui na última letra, que só sobraria uma opção. Essa ideia aqui, ela tem exatamente a ver com a questão da permutação de N elementos diferentes. O que é a permutação de N elementos diferentes? Ela vai ser a própria definição do número fatorial. Isso aqui, na verdade, seria o próprio 26 fatorial, já que no alfabeto aqui a gente está fazendo a troca de 26 letras. Então, aqui só para fazer uma relação entre essa questão da criptografia e de mudança, de substituição, e da permutação, que é definida dessa maneira, ok? Em alguns casos, a gente vai pensar no conceito aí da permutação com os elementos repetidos, né? O que é a permutação com os elementos repetidos? Vamos tentar definir aqui um pouco da seguinte maneira, né? Eu vou considerar aqui, ó, eu vou considerar eu não vou colocar um conjunto, porque o conjunto, geralmente, a gente está se referindo a elementos diferentes. Eu vou colocar aqui um apanhado de elementos, um apanhado de N elementos, sendo esse N, né, pertencente aos números naturais, aqui é claro. E também, eu vou considerar aqui que nesse apanhado de N elementos, eu vou ter lá entre eles um número M1, que ele repete uma quantidade K1 de vezes. Eu vou ter também um M2, que ele repete uma quantidade K2 de vezes. E assim eu posso pensar em qualquer elemento MI, que ele vai repetir para mim uma quantidade KI de vezes, né? O que acontece? O que acontece é que quando o elemento repete, depois eu vou comentar com vocês aqui um pouco do anagrama, trocar os elementos de lugar não faz diferença. Então, quando eu falo de uma permutação com repetição, eu estou falando que trocar esses elementos de posição um com o outro não vai fazer diferença. Então, baseado nisso aqui, a gente pode definir o que seria a permutação com repetição, fazendo um cálculo que desconsidera a troca desses elementos aqui de posição. É claro que aqui eu devo considerar que se eu pegar esse K1 mais esse K2 até esse KI, que eu anotei aí, que é a quantidade de vezes, ele tem que ser no máximo o valor do próprio N, né? Senão a gente teria mais elementos aqui do que o total. Então, o que seria a permutação com repetição, né? Escrita mais ou menos de maneira formal aqui. No total de N elementos, em que um elemento repetiu K uma vezes, o outro elemento repetiu K duas vezes,
até chegar num elemento que repetiu KI vezes, a gente naturalmente teria o N fatorial. Só que, pelo fato de esse elemento que aparece K1 vezes, quando ele trocar de lugar não vai fazer diferença, então a gente inclui aqui uma revisão que vai nos permitir calcular melhor isso, desconsiderando essas repetições, né? Então, a gente vai desconsiderar aqui as repetições do K1, na verdade, as repetições do M1, que repete K1 vezes, a mesma coisa para o M2, que repete K2 vezes, e assim por diante. Independente da quantidade de elementos que repetem aqui, a gente vai incluindo todos aqui. Então, a permutação com repetição, ela é pensada dessa maneira. E aí, só para simplificar aqui de maneira rápida, acredito que já seja de conhecimento de todos aí, mas só para a gente deixar bem claro aqui algumas coisas, uma aplicação muito comum dessa questão da permutação com repetição e são os anagramas, né? Se eu tenho aqui palavras que não tenham letras repetidas, então simplesmente a quantidade de anagramas vai ser a permutação da quantidade de letras. Nesse caso aqui eu tenho 8 letras, então a quantidade de anagramas dessa palavra aqui discreta seria, por definição, o 8 fatorial. No caso da palavra matemática, já vai entrar a questão aqui dos elementos repetidos, né? Aqui a gente observa a letra M, que repete 2 vezes, e tem também a letra A, que repete 3 vezes, desconsiderando aqui, é claro, o acento. Além ainda da letra T. A letra T também repetiu aqui para a gente 2 vezes, certo? Então, o que naturalmente seria a permutação de 10 elementos, na verdade, eu vou ter aqui a letra M, que repete 2 vezes, eu vou ter a letra A, que repete 3 vezes, e eu vou ter a letra T, que repete 2 vezes. Então, a gente vai ter que remover essas repetições baseado no conceito de permutação com repetição que eu incluí ali. Certo? Então, aqui nesse caso, a gente teria o total, que é o 10 fatorial, dividido por 2 fatorial, 3 fatorial, 2 fatorial novamente, desconsiderando as repetições aí. A solução, às vezes, é dada dessa maneira mesmo, em muitos problemas, ou pode ser desenvolvido isso aqui e resolvido. Mas eu não vou delongar nisso aqui não, porque eu sei que é um conceito bem tranquilo aí. E vou seguir aqui nos comentários, que é também falar um pouco sobre o arranjo, que é o último ponto que eu queria colocar aqui da aula de hoje, que a gente vai usar em alguns problemas aí, que é o conceito de arranjo. E aí eu coloquei um exemplo bem simples aqui, e vou deixar outro aqui no final para vocês tentarem observar aí depois, que é um exemplo de aplicação aí do arranjo simples. Eu coloquei que 6 amigos decidiram realizar uma disputa de xadrez para saber quem era o melhor enxadrista da turma. Sabendo que na disputa teremos primeiro, segundo e terceiro lugares, ou seja, a gente está querendo escolher aqui 3 posições, quantos são os pódios possíveis? Então, aqui a gente tem uma ideia bem tranquila de multiplicação, que poderia fazer o seguinte, já que eu tenho aqui 6 amigos, então eu vou ter 6 possibilidades para o primeiro colocado, 5 possibilidades para o segundo colocado, já que o primeiro já foi escolhido, e me restariam 4 possibilidades para o terceiro colocado, que vai me dar um total aqui de 120 maneiras, né?
Apesar de ser bem simples, isso aqui traz já um recurso muito interessante para a gente pensar na questão da fórmula do arranjo, né? O que seria um arranjo quando eu tenho quando eu tenho K elementos para arranjar, digamos assim, em N posições. Então, o que seria, como é que a gente poderia trabalhar com essa questão aqui, né? E aí a gente pode pensar que já que eu tenho N posições, o primeiro elemento lá, ele teria N posições para escolher onde ser colocado. O segundo teria N-1 posições. O próximo teria N-2 posições, onde seria colocado. E assim a gente poderia continuar fazendo essa multiplicação aqui. Até onde isso iria, né? Isso iria até o N menos K mais 1. Esse mais 1 aqui quer dizer para a gente que a gente vai até um elemento antes do N menos K, né? Por isso que eu disse que a comparação com esse problema aqui ela é bem interessante, né? Como eu tinha que escolher aqui, no caso, 3 posições, a gente levou isso até o número 4, que é uma unidade acima do 3. Se a gente for pensar de modo indutivo aqui, a gente vai chegar nessa situação. Isso aqui a gente já pode meio que definir como o arranjo tendo um total de N posições para organizar K elementos, certo? Só que tem um jeito de escrever isso aqui, que é deixar essa expressão usando os conceitos de fatorial, que é a gente pegar essa mesma expressão aqui, e aí fazer como se a gente estivesse completando ela, né? Porque se a gente seguisse completando aqui, a gente teria um fatorial completo, ó. A gente teria aqui o n menos k, que seria o próximo, a gente teria o n menos k menos 1, assim por diante. Até que em algum momento a gente iria chegar no 2, chegar no 1. Isso aqui seria um fatorial completo do n, né? Mas aqui, o que a gente estaria fazendo é multiplicando por um valor que não tem ali naquela situação. Então, simplesmente o que a gente pode fazer é fazer uma divisão para equilibrar esse acréscimo que a gente fez aqui dessa parte, né? Então, aquela mesma parte que eu acrescentei lá multiplicando, a gente pode acrescentar ela aqui dividindo. Ou seja, a gente fez uma modificação aqui na expressão que não altera em nada, né? Se eu cancelasse isso aqui, eu obteria a mesma coisa. Mas, na verdade, o objetivo aqui não é cancelar, é obter um jeito diferente de escrever a expressão. E, na verdade, o nosso arranjo aqui agora ficaria assim. Lá em cima, completinho, ficou n fatorial. E aqui embaixo ficou completinho também o n menos k fatorial. Seria um processo, digamos que, de dedução dessa pequena formulazinha aqui que é usada. Ok? E aí, o tempo corre bem rápido aqui, né? Dos nossos 50 minutos. Eu vou só deixar um problema aqui como sugestão para vocês. E depois eu vou abrir espaço aí para algumas perguntas, quem quiser comentar alguma coisa. Que é esse problema aqui, ó. Sejam A e B dois conjuntos finitos, A com N elementos e B com M elementos, N menor que M, quantas funções f existem de A em B, sendo f injetiva? Então, essa aqui é uma questão que eu não vou responder com vocês, vou deixar em aberto aí para as discussões. Vale a pena vocês darem uma olhada aí, tentar fazer essa relação aí com o conceito de injetiva, com a questão aí também do arranjo e da permutação. Ok?
que são conceitos que a gente vai acabar usando um pouco mais quando a gente for falar da criptografia RSA em si e de outros detalhes e também do conteúdo. Eu acredito que foi bem tranquilo o que eu passei para vocês aqui hoje, não teve nada assim de complicado. É só para a gente esclarecer alguns conceitos básicos que a gente vai usar aqui nas próximas aulas e também definir para vocês aí como que vai ser tratada a disciplina de matemática discreta e os tópicos avaliativos lá também, ok? Então, por enquanto, eu vou deixar em aberto aqui agora. Alexandre até comentou aí, né? O jogo da imitação. E eu sugeri para vocês lá em um dos fóruns de discussão, talvez seja no primeiro agora já, não sei se é no primeiro ou no outro, eu sugeri para vocês lá, possam às vezes até assistir o filme e tentar trazer algumas discussões interessantes lá. Já é outra época, né? A questão lá do nazismo, que tinha um código lá também de enviar mensagens. Mas, enfim, então, aqui eu estou encerrando minha parte, a não ser que tenha alguma dúvida aí, dúvidas ou perguntas, para que alguém possa fazer. Alexandre? Johnny, eu só queria lembrar os alunos que depois que terminar o webinário, pessoal, eu vou ficar aqui disponível, caso alguém queira conversar comigo a respeito de qualquer coisa. Eu acho que a demanda que possa ter com relação às avaliações, né, que encerraram ontem. Aí, se alguém quiser comentar alguma coisa, eu vou ficar aqui, depois que o professor Johnny terminar o webinário dele, para que a gente possa conversar, tá bom? Vou estar disponível. E a lista de presença está aí no chat. Rodrigo? Boa noite, professor. Eu queria perguntar a respeito da avaliação, né? A gente já fez uma avaliação nesse molde de criar um plano de aula e levar para dentro de sala de aula, só que dá um problema grande, porque, por exemplo, esse é um conteúdo que aqui na nossa escola geralmente fica para o segundo ano do ensino médio. E eu estou dando aula apenas para os alunos do primeiro ano do ensino médio esse ano, e eu não tenho nenhuma atividade com os alunos do segundo ano. Então, fica complicado eu trabalhar isso com os alunos no primeiro ano, porque foge um pouco daquilo que eu estou trabalhando com eles, né? Que eu estou trabalhando as funções elementares, né, no momento. Então, ter um pouco de conexão, posso pensar na ideia de uma função discreta, ok? Mas ele ainda está ligado mais à análise combinatória, né? O tema está muito mais vinculado à análise combinatória, então fica um pouco complicado eu trazer esse tema para os meus alunos. E a disponibilidade de pegar uma turma do segundo ano e fazer isso é bem remota. Já foi complicado fazer da primeira vez, então eu não sei se outros colegas passam pelo mesmo problema. Eu sei que tem colegas diretores aí que não estão com alunos em sala de aula agora. Eu não sei como é que é a situação para os outros colegas, mas não teria como repensar essa atividade de uma maneira que fosse viável para todo mundo, porque fica realmente complicado atuar assim. Então, a proposta que foi feita aí foi exatamente assim. Ela está bem enxuta aí no sentido da descrição, mas aí justamente eu deixei para esclarecer aqui com vocês nessa primeira aula
que era justamente essa variação aí que você poderia ter, por exemplo. Problemas como esse que eu deixei em aberto aí, dá para vocês trabalhar. No caso do primeiro ano que você está falando aqui da aula, eu acredito que dê para você tentar conciliar um pouco aí com essa questão também. Eu coloquei lá na atividade também, tem a questão da criptografia, mas tem também a questão do Braille. Dá para a gente pensar numa atividade, não só pelo lado também do conteúdo da matemática, mas uma proposta que eu tentei deixar bem claro lá bastante foi a questão de levar em termos de conhecimento mesmo. Às vezes não é nem tanto o conteúdo da matemática só. Tem um lado aí da atividade que seria uma parte bem inclusiva também, né? Por isso que eu até deixei em aberto ali a opção tanto da criptografia quanto a questão do Braille. E aí, como eu sugeri para vocês, não sei se vocês já chegaram a dar uma olhada no material de apoio aí, tanto no caderno didático quanto na apostila aqui. Eu não sei se vocês têm a apostila impressa, mas essa apostila ela tem acesso lá do link, ela é gratuita, de acesso livre. Tem muitas atividades que elas podem ser usadas ou adaptadas, e como eu disse, eu já consegui fazer esse ano uma atividade até com um aluno do 7º ano, sobre essa questão aqui da criptografia. Então, eu gostaria que vocês pensassem nessa questão de fazer essa adequação, tendo essa liberdade aí de dar uma variada no tema mesmo, para tentar adequar aí com a proposta da atividade. E aí, qualquer dúvida, aos poucos, a gente vai discutindo aí, dando sugestões e alguns esclarecimentos aí que possam ser usados. Tá certo, eu vou ver o que é possível. Eu vou analisar o material e vou olhar. Da outra vez já foi complicado. O tema também abordavam turmas que eu não estava trabalhando no momento e eu já fui necessário pedir para a direção para tirar aluno de sala de aula para mim conseguir trabalhar uma atividade. Eu vou ver o que eu consigo trabalhar com alunos do primeiro ano, mas é realmente um empecilho muito grande esse tipo de atividade para a gente, né? Mas eu vou tentar. Obrigado pela resposta. Então, eu acredito que dê certo, sim. Inclusive, se você comentou aí de, às vezes, algum que está na direção, que não está na sala de aula, tenta fazer também alguma coisa, alguma dinâmica, alguma aula lá com os professores colegas, usa uma reunião de módulo 2 lá. Aqui na nossa escola mesmo, a gente está com essa dinâmica agora mesmo de pegar professores das áreas diferentes e meio que preparar ali uma aula, uma dinâmica em relação ao conteúdo com os outros professores, ainda mais agora que está chegando essa época vai ter um concurso do estado agora, eu até fiz algumas aulas aqui para professores, inclusive, colegas aqui. Então, eu acredito que vocês possam usar aí de muito artifício, não só focando também na sala de aula, mas outras coisas que dê para vocês escreverem em atividade. Mais alguma dúvida, algum questionamento? Fora como começar o exercício, não tem mais nenhuma pergunta, não. Então, de modo geral, foi isso. Acho que vocês podem ir tirando dúvidas aos poucos aí.
Eu vou estar aí à disposição durante as 4 semanas aí dos webinários. Sobre a avaliação de vocês, que vai ser a prova lá de 30 pontos, ela vai ser baseada em problemas de modo geral que envolvem de modo geral aí os conceitos de análise combinatória, probabilidade. Geraldo, você está se referindo a qual exercício? Esse último que eu deixei no final agora? Ah, sim, com os alunos? Então, é a proposta da atividade aplicada que eu comentei no início da aula. Aí, como eu disse, a proposta da atividade é você montar um plano de aula com alguma atividade prática e tentar levar isso para algum público aí da sala de aula ou do trabalho aí, e depois escrever um relato de experiência a respeito disso. De preferência, fundamentando e bem explicativo mesmo. Não tendo mais demandas, eu queria agradecer a presença de todos, a presença do professor Johnny. Johnny, no primeiro webinário, eu queria agradecer e vou finalizar aqui e passar mais alguns informes. Só um minutinho.